Joaquim, estudante de Psicologia, mestrada em Psicologia Organizacional, autora do livro Seja Feliz no Trabalho. Estamos aqui com mais uma continuação de um projeto idealizados por jovens do grupo Seja Feliz do Trabalho, há mais de um ano. De conversa vai, conversa vem, surgiu esse projeto que visa organizar pesquisas e apresentar no intervalo de 10 a 15 minutos e depois partilhar esse mesmo material entre os participantes com o objetivo futuro de tornar uma obra literária. Na semana passada falamos sobre a visão 360 graus da sexualidade africana, parte 1, onde abordamos no aspecto mais psicanalista, falamos de Freud, onde ele falou das fases do desenvolvimento sexual da criança e como essas fases afetavam a vida do adulto, caso elas não fossem bem geridas enquanto a criança passava nessas fases. Falamos sobre a sexualidade africana, aspectos culturais, algumas tradições que fazem parte do nosso cotidiano. Falamos das formas de vida das famílias africanas, isso na primeira sessão. Hoje, começo por dar continuidade falando numa visão mais comportamentalista ou do behaviorismo da sexualidade africana. Então, eu vou pegar autores como Watson e tentar explicar o que acontece no comportamento humano, porque a gente também nós somos raça humana. Então, as características, as coisas que acontecem de modo geral nas pessoas do mundo todo, também ocorrem no nosso corpo. Nós não somos seres assim, nos seres diferentes. Somos diferentes, porém iguais. Então, para falar da sexualidade africana, eu selecionei aqui o aspecto histórico. Aqui temos a foto da Sara. Ela era uma escrava na altura de uma fazenda de holandeses. Ela é uma sul-africana que depois ela foi levada para a Europa e ela era usada como uma exposição para que os homens fossem, ou mulheres, quem tivesse interesse, por conta das suas atribuições avantajadas. Vimos aí os glúteos. Então, era uma pessoa que dava bastante admiração para os turistas, para aquelas pessoas, né, na altura, no período colonial, para que eles tivessem como atração da figura da Sara. Por que eu trouxe essa imagem da Sara? Porque será que mudou a mulher hoje em dia? Será que nós ainda somos objetos de atração? Como é que está sendo a exigência do nosso físico? O homem é tão exigido assim, conforme a mulher? Por que eu não me sinto confortável de sair da minha casa até certo ponto, na certeza de que sempre vai ter olhares de homem com desejo sexual? Assim, a gente... nomes como gatinha, gostosa, todas as mulheres têm essas experiências. Então, mundialmente, a sexualidade ela vem sendo construída de uma maneira que afeta negativamente uns ou positivamente outros. Então, eu vou falar mais ou menos disso. A outra parte que não podemos deixar de considerar é a cultura de estupro. No tempo da escravatura, os senhorios, o que eles faziam?
eles usavam as mulheres negras como atração. De repente o visitante veio, né? Veio, então eles pegavam as escravas, como faziam orgias, né? Como distração do convidado. Sabemos também que nas fazendas, as crianças com 12 anos de idade, 13 anos de idade, na semana passada falamos das fases que os hormônios ficam muito fortes, que é no período da puberdade. Essas crianças, né, em fazendas, na altura, no tempo da escravatura, elas já eram submetidas à engravidar. Essas crianças eram estupradas para que pudessem tornar a continuidade da riqueza dos senhorios. E aí a razão de várias miscigenação na Europa, em Angola, o que a gente chama de mulatos ou a mistura de cores, porque a origem vem mesmo da sexualidade mal instalada socialmente na humanidade. E não só os meninos entre 15 anos que não tivessem aquela estrutura física que compensasse para o senhor, o que eles faziam? Eles castravam, e aqueles que tivessem aquela figura boa, eles exigiam que eles reproduzissem muito, quer dizer, aquele escravo que engravidasse muito, então ele era um bom escravo. Se tivesse um aspecto físico, então também era um escravo que dava recompensa para o seu dono. E também, continuando a falar da maneira como se construiu a sexualidade hoje em dia, naquele tempo também, se por acaso a dona, a esposa do senhor não tivesse satisfeito dentro do seu casamento, que o casamento era sagrado, eles se recorriam aos escravos como objeto sexual, tanto o homem como a mulher, né? E às noites, na calada da noite, eles iam lá onde os escravos ficavam, estupravam normalmente, ou então obrigavam que eles tivessem relações com essas pessoas. Uma vez que estavam no pé de dominados, então eles não tinham muita coisa a fazer a não ser obedecer. O que acontecia também? Se a escrava fosse muito bonita, uma das coisas que ocorresse, né, aquela escrava atraente, o que eles faziam? Eles enchiam relatos de encherem de joias, era uma escrava diferente. Então, essa escrava ela ia para a casa grande, essa escrava tinha ligeira, assim, vamos dizer, tinha alguns privilégios diferentes dos que estão no quintal, né, da casa. E temos aqui o exemplo da Chica da Silva, né? É uma história bastante famosa, que ela, apesar de ser escrava, ela chamava bastante a atenção da sua beleza. Mas, quando essas escravas iam para a casa do senhorio, tinha mais outro problema, que era a dona do marido. Então, essa escrava era maltratada por conta daquilo que ela causava em termos de estímulo para o seu dono. Então, causava aí um certo ciúme para a dona do marido, né? Então, o que ela tinha como consequência? Maus tratos e outras coisas mais, uns até a morte. E quando essas escravas, essas escravas fossem para a casa do senhorio, elas engravidavam, né? Elas engravidavam, e esses filhos muitas das vezes eram colocadas assim, como que não fizessem parte do senhor que engravidou. Quer dizer, o senhor engravidava, mas depois esse filho não faz parte de mim, continuava sendo escravo. Essa parte de genética que liga, assim, quando era feito com escravo, não davam tanta importância assim quanto hoje. E essa parte que eu falei também ela era aplicada para testar a fertilidade das mulheres nas fazendas. Os donos das fazendas, eles testavam a fertilidade das mulheres, estuprando elas, e essas
essas mulheres, essas escravas, geravam filhos, e esses filhos, depois de certa idade, continuavam também dando sequência à escravatura. Não vamos falando desse aspecto, eu falei dos aspectos anteriores, falando do homem africano, quando ele entrasse na embarcação, no navio negreiro, e fosse para fora de África, ou dentro de África, no momento da colonização. Agora, dentro da própria África, na semana passada nós já falamos um pouquinho sobre isso, temos também aspectos culturais da sexualidade, que é a incisão, que o Leonel deu referência a semana passada, que é a mutilação feminina, né? Ela foi feita exatamente para deixar a mulher desprovida dos prazeres sexuais, que quando o homem quisesse, basta ter relações, e ela não tivesse aquele libido, aquele prazer na hora de fazer, porque desde criança ela já foi condicionada a isso, tornando uma tradição. Agora, o homem tem a circuncisão. Na circuncisão, o homem não perde muita coisa, muito pelo contrário, embeleza mais o órgão genital, dando ele mais autoridade e podendo usar como e quando bem quiser. Agora, desde as coisas que começamos a falar semana passada até hoje, existe mudança? É possível fazer uma mudança? Eu trouxe aqui uma teoria de Watson, de 1925, aí que fala, após a Primeira Guerra Mundial, né, que foi em 1914, aí ele fala, dê-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas, e meu próprio mundo especificado para criá-los, eu vou garantir a tomar qualquer uma ao acaso e treiná-lo para se transformar em qualquer tipo de especialista que eu selecione, advogado, médico, artista, comerciante, chefe. Por que o Watson usa essas palavras? Ele é considerado, né, o pai da psicologia comportamentalista, que é possível mudar comportamentos. Aqueles comportamentos que a gente acha que não é saudável, é possível mudar. Então, vamos ver quais são, o que ele trouxe para nós nesse respeito. O que vai para Watson? O que vai ser comportamento? O comportamento é a resposta observável de uma pessoa mediante estímulo observável do ambiente. Então, quando estamos a falar comportamento, nós temos que ver o quê? Temos que ver a resposta, né? A resposta é o quê? É o resultado daquilo que ele projetou. Temos que levar em conta o ambiente, estamos a falar de África ou de africanos. E estamos a falar de estímulo. Quais são as componentes que estimulam esse comportamento? E a gente já vai encerrar. Então, ele falou de estímulo e resposta, a relação que há entre a resposta e o meio. Esse F que vimos aí, nessa fórmula, são as variações que um comportamento pode ter. Tá? E ele falou de uma coisa muito interessante, que é a aprendizagem pelas consequências, e ele, falando do reforço. Nós falamos muito de Skinner. Skinner também é um comportamentalista. Ele fez um estudo sobre os ratos, né, que nós conhecemos como a caixa de Skinner. Ele foi vendo como é que se comporta o rato depois de certos estímulos. Então, quando chamamos de comportamento respondentes ou reflexos, aqueles que não têm influência de nada, tipo, estavas num lugar fechado, vai num lugar que está iluminado, os olhos vão fazer o quê? Vão fechar. Isso não tem nada a ver com você, aquilo é natural do teu corpo. Então, é um reflexo incondicionado, e a resposta também é incondicionada porque você não fez nada. Para trazer esse exemplo para a questão da sexualidade, eu comecei falando lembra lá os nossos 12 anos, 13 anos, quando estávamos com aquela paixão do menino na escola? Então,
Quando a gente olhava para aquele menino, aquela menina, o nosso coração batia. Aquele batimento do nosso coração é um reflexo incondicionado. Não, a gente não fez nada para aquilo, né? Porque a gente é natural, é do ser humano, tá? Agora, quando falamos do comportamento operante, é quando o comportamento ele tem uma modificação do ambiente. Por exemplo, eu olhei o menino na sala de aula, o coração bateu e depois fui falar com o menino, né? Para falar da minha paixão por menino. E o menino vai responder ou sim ou não, ou vai responder de qualquer forma. No corpo dele ou vai rir, ou vai me abusar, porque se calhar não me enquadro naquilo que ele esperava de uma mulher ou de uma menina. Então, eu vou medir o que ele vai me dar como resposta. Então, quando eu altero o meu ambiente, esse comportamento chama-se comportamento operante. Então, estamos aqui, olha, estímulo, ela tem relação com a resposta. Depois temos o estímulo com o ambiente, tem a relação com o comportamento, e esse comportamento vai ter uma consequência, tá? Muito bem. Para poder explicar sobre isso, consequência, então o quê? Olha, já vai terminar, vamos sair e voltar de novo. Beleza? Um minuto, terminou já? Já, tá bom. Tá, vamos sair e depois eu dou sequência. Vamos sair.